Quem estiver do seu lado sem Bíblia, você dá uma carona. Hoje nós vamos, como sempre, manusear muito a Bíblia. E eu quero desafiar você a ser um leitor da Palavra de Deus. Meus queridos, nós temos que ler a Palavra. Nós só vamos encontrar subsídio para a nossa vida cristã é na Palavra de Deus. Então o cristão, ele tem que ler a Palavra. E o que nós temos visto é que muitas das vezes os cristãos têm caído, pecado, porque não conhecem a Palavra. E um exército que não conhece as estratégias não pode ganhar uma guerra, não é verdade? Então você tem que conhecer a Palavra, estar fundamentado na Palavra. Lucas 6, 46. Todo mundo achou, amém? Como eu falei, eu fico um pouco impressionado com essa atual geração de crentes, né? Creio que nunca tivemos tanto conhecimento da Bíblia. Meus queridos, hoje, se você precisar, você tira as dúvidas pelo Google, não é verdade? Tem Bíblia na internet, tem Bíblia da mulher, Bíblia do adolescente, tem Bíblia teen, tem Bíblia do casal, tem Bíblia de todo tipo. Alguns anos atrás, quem possuía uma Bíblia era uma pessoa privilegiada. Hoje você pode ter no seu celular, no seu computador, tem a Bíblia falada. A Bíblia está em todos os lugares hoje. Mas nós somos uma geração de crentes que tem que se tornar uma geração de cabeções, né? Ou seja, temos estado limitados a muita pouca prática, muita palavra e pouca prática. Esse tem sido o problema da igreja hoje. Conhecemos, mas não praticamos. Mas vamos para o que Lucas 6,46 diz: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Vou repetir de novo o texto. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que vos mando? Senhor, que a Tua palavra seja rema no nosso coração nessa noite. Uma palavra revelada para descortinar aquilo que precisamos. Fala no nosso coração, Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, Jesus, Ele quer ser a essência da nossa vida. Nesse texto, quando Jesus fala, me chamais Senhor, hoje é difícil você entender o peso dessa palavra como foi na época de Jesus. Naquela época existia a escravidão. Então quando alguém era chamado de Senhor, somente os servos chamavam alguém de Senhor. Então quando Jesus fala, vocês me chamam de Senhor, ou seja, vocês se consideram meus servos. E meus queridos, quando nós falamos de escravidão, nós estamos falando de alguém que se submete, de alguém que é governado, de alguém que tem toda a sua vida direcionada por outra pessoa. E aqui ele fala justamente sobre as pessoas que simplesmente chamam Jesus de Senhor como título, né? Muitas das vezes, não, meu Senhor é Jesus. Jesus é o Senhor da minha vida. Mas até onde isso é verdade? Até onde você pode dizer que Jesus é o dono da sua vida? Que Ele é o Senhor absoluto da sua vida? Porque a palavra de Deus diz que nós fomos chamados para obediência. Desde a primeira vez que foi proclamada a fé em Cristo, a palavra que vem consigo é obediência. Meus queridos, aqui nós deparamos com Jesus indignado, porque Ele diz o seguinte: vocês não fazem aquilo que eu vos mando. Como é que vocês me chamam de Senhor e não fazem aquilo que eu vos mando? Se nós o reconhecemos como Senhor, então nós devemos obediência a Ele e ponto final. Amém? Não tem como ser diferente. E Jesus, Ele nos chamou para algo. Às vezes as pessoas falam: pastor, vamos escrever a missão da igreja, a nossa missão e o nosso alvo. A nossa missão já foi dada. Se você abrir sua Bíblia em Mateus 28, de 19 a 20, a missão da igreja é clara: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus espera que cada um dos seus discípulos guardem aquilo que foi mandado. Ele não espera tão somente que você aprenda, mas que não guarde, que não pratique. Hoje nós vivemos uma igreja, todo mundo se diz cristão. Se você for na cadeia hoje e ver um homem que mais matou pessoas e perguntar qual é a sua religião, eu sou cristão.
mas o cristão que não faz aquilo que Jesus mandou. E meus queridos, você só pode ser chamado de cristão se você fizer aquilo que Jesus manda. Não é verdade? Não tem como ser cristão se eu não praticar. O apóstolo Paulo, em 2 ocasiões, ele fala sobre isso. Lá em Romanos 1,5, ele diz assim, pode abrir sua Bíblia lá em Romanos 1,5, ele diz: por intermédio de quem viemos a receber graça e o apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre os gentios. Obediência. E ele fala mais, Romanos 16, 26, ele diz: e que agora se tornou manifesto, e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Meus queridos, nós somos chamados a obedecer pela fé. Amém? Amém? É fácil perdoar? Não é. É fácil amar? Ainda mais amar flamenguista, né? Dá para amar flamenguista hoje, depois que perde. Aleluia. Deus é bom. Mas as misericórdias do Senhor duram para sempre, não é verdade? Mas, meus queridos, não é fácil. Mas Jesus deu como ordem. Ordem tem que ser o quê? Obedecida. Ele falou: perdoa. Nós temos que perdoar. Ame. Nós temos que amar. Isso é mandamento, é ordem do Senhor. Efésios capítulo 2, de 1 a 3, o apóstolo Paulo continua dizendo assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e os pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Essa era a condição antes de nascermos de novo. Antes de eu e você nascer de novo, nós éramos o que? Filhos da desobediência. Por isso, você que é filho e desobedece seu pai, olha o que a Bíblia diz para você. Diz o seguinte: que anda segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Filho desobediente, ouve quem? O diabo. É o diabo que fala para ele. Porque nós, hoje, nós somos filhos da obediência. Meus queridos, na igreja não há espaço para rebelde. Amém? Não tem espaço. Não tem como um liderado de uma célula ser desobediente ao seu líder. Não tem como um líder ser desobediente ao seu pastor. Não tem como. Porque se você desobedece, a Bíblia diz que a desobediência é um pecado de rebelião. Rebelião para Deus é como feitiçaria. E feiticeiro era extirpado no meio da presença do Senhor, do arraial. Então nós não podemos ser desobedientes. Entendeu, meus adolescentes, meus jovens? Hoje muitos jovens hoje estão mortos, estão nas drogas, porque os pais falaram e eles não obedeceram. E hoje estão pagando o preço, a consequência da desobediência. Mas infelizmente, a maioria dos cristãos hoje não reflete esse espírito de submissão e obediência a Deus e a sua palavra. Se nós fôssemos peneirar a igreja de Cristo hoje, como eu disse, o nosso país se diz um país cristão. Mas se todos os brasileiros que se dizem cristãos vivessem como Jesus viveu, o Brasil seria uma potência mundial. Você sabe por quê? A presença de Deus seria atraída para esse lugar. Meus queridos, Deus quer abençoar a sua casa e a sua família. Mas como Deus pode abençoar uma casa de desobediência? Como Deus pode estabelecer algo na sua família, se a sua família é uma família de pessoas desobedientes? Cada um faz o que dá na sua cabeça. Como pode Deus abençoar uma família dessa? Como pode Deus abençoar uma casa dessa? Não tem como Deus abençoar. Infelizmente, o nosso povo tem andado desse jeito. Nunca vimos a fé evangélica sendo propagada a tantas nações como atualmente.
Milhares de brasileiros têm se convertido todo dia, graças a Deus. Mas nós temos vivido um momento muito sensível na formação do caráter do povo de Deus. Tem faltado isso, gente. Uma igreja que ama, uma igreja que se preocupa com as pessoas. Se nós amamos, nós podemos ficar satisfeitos com aquele jovem nas drogas. Se você ama, você está vendo o seu irmão traficando drogas. Seu irmão não, né? Até parente mesmo. Você está vendo a pessoa praticando droga, vendendo droga. Mas se você ama, você vai o quê? Você vai falar do amor de Deus. Se você ama, você vai ver a prostituta na rua e você vai falar do amor de Deus para ela. Porque, meus queridos, é inconcebível você entrar no céu e a sua família ir para o inferno. É inconcebível você entrar no céu e os seus amigos irem para o inferno. Isso não quer dizer, isso quer dizer que você não ama. Porque quem ama fala do amor de Deus a todo instante. Amém? Quem ama fica incomodado em ver a pessoa indo no caminho errado. Mas pastor, eu vou falar e não vão me ouvir. Meu irmão, isso não é problema seu. Quem convence o homem do pecado e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Então o seu papel é falar. Fala do amor de Deus para onde você for. Viva o amor de Deus. Eu disse aqui uma vez, pastor Lutero, ele tinha uma frase que ele dizia o seguinte: leve o evangelho, se necessário pregue. John Stott, um dos últimos sermões dele, ele disse o seguinte: diz ele que um antigo pastor se converteu da religião muçulmana, se tornou cristão. Ele diz assim: se todos os cristãos fossem iguais a Jesus, não existiria religião muçulmana. Que coisa, né? Por que nossa igreja é uma igreja que quer viver uma vida de célula? Porque você vê comunhão, você vê o amor, você vê as pessoas se preocupando com pessoas. Nós vamos fazer mais um revival daqui a 3, 4 semanas, né? E acho que só tem 10 vagas, né? Já acabou quase tudo. Está todo mundo querendo levar os amigos para conhecer Jesus. As pessoas estão apaixonadas. A semana eu trouxe 2 casais da nossa igreja em Cachoeiro para viver a célula aqui com a gente. Vieram na quinta-feira, dormiram. Um casal lá em casa, outro na casa da minha mãe, do meu pai. E eles ficaram maravilhados. O casal foi na casa da Rose, a célula da Roseli e Eli do Divaldo. E eles falaram: pastor, que coisa fantástica a célula na casa deles. Saíram impactados na vida desse casal abençoado. Sorteei aleatoriamente, gente. Falei: ó, aonde vocês querem ir? Para que lado? Outro casal deixou eu na célula na casa da minha mãe. Eles ficaram encantados, vendo a igreja vivendo o amor de Cristo. Porque se o seu irmão tiver sede e você não der água, que igreja é essa? Se o seu irmão está preso e você não visita, que igreja é essa? Se as pessoas estão nas drogas e você não faz nada, que igreja é esta? Ou nós somos, ou nós não somos. Outra coisa que Jesus fala sobre obediência aparente, e ele diz que é uma desobediência. Leia Mateus 21, abra sua Bíblia para você ver. Mateus 21, a partir do verso 28, a Bíblia diz assim: e que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: sim, Senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu: não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram: o segundo. Declarou-lhes Jesus: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes nos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós, outros no caminho da justiça, e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Meus queridos, aqui Jesus fala sobre aparentemente. Tem gente que aparentemente obedece. A gente fala, aparentemente obedece, mas obedece no domingo, na segunda não obedece. Obedece quando você está vendo, mas Deus está vendo tudo, não é verdade? Deus está olhando, Ele está observando tudo aquilo que você está fazendo. E Jesus está dizendo o seguinte: que os publicanos e as meretrizes eram o pior grupo que tinha. Ninguém queria estar com o publicano e muito menos com as prostitutas. Mas Jesus disse que eles serão o quê? Precedidos. Sabe o que eu aprendo com isso? Meus queridos, nós vemos hoje pessoas que chegam aqui para a igreja igual o jovem rico.
O jovem rico era bom, Jesus o ama. Ele era muito bom, uma pessoa boa, nunca roubou, nunca matou, nunca fez nada de errado, nada dízimo, era perfeito. Mas o jovem rico, o que aconteceu com ele? Quando Jesus falou, vai e vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Ele pensou que eu sou muito rico, não posso fazer isso. Aí mais na frente você for ler algumas páginas, você vai encontrar quem? Zaqueu. Zaqueu estava lá na árvore, Jesus fala, Zaqueu desce, que eu vou na sua casa, vou cear com você. Zaqueu desce, e Zaqueu era um publicano nem para juiz de Israel podia ser, porque era um associado do governo romano, cobrava imposto, era execrado de todas as coisas do povo, nem na sinagoga ele podia entrar. Então o que aconteceu? Zaqueu ficou encantado, Jesus vai na minha casa, Jesus vai na minha casa. No meio do caminho ele fala, Jesus, eu vou dar metade que eu tenho para os pobres. Jesus pediu? Pediu não, mas a graça impactou a vida daquele homem. Quando Jesus está almoçando na casa dele, ele olha para Jesus e ele olha, não acredito, Jesus está na minha casa, o Filho de Deus está na minha casa. E ele vira o seguinte, Jesus, se eu roubei alguém, e com certeza ele roubou, vou restituir 4 vezes mais. Ou seja, ele ia ficar pobre. Mas por que ele fez isso? A graça. Você sabe quem são as pessoas que mais produzem nessa igreja? São as pessoas que vieram da desgraça. Pessoas que estavam lá no mundo, nas drogas, na prostituição, pessoas que ninguém dava nada por elas, elas chegaram aqui e entenderam o amor de Deus, e elas estão tão doidas por esse amor, que falam, Jesus me ama, e ama mesmo. Jesus não veio para os bons, porque ele disse que os bons não precisam de médico. Ele veio para você que está nas drogas, você que está na prostituição, você que é pecador, você que não consegue largar o adultério, você que não consegue largar a mentira. Jesus veio para você. É para você que ele veio. Porque quem é bom precisa de um Salvador? Não precisa. Mas quem entende a graça, quer falar da graça para todas as pessoas. Ficam encantados, e as células que nós vemos mais produzir são as pessoas que mais entendem graça. Elas enchem as células, vão atrás de pessoas, falam para as pessoas. Do outro lado tem os fariseus, que são os beatos, né? Vive na igreja, guarda tudo, é a roupa lá embaixo. A nossa igreja não fica olhando para essas coisas, não estou preocupado com isso. Nunca me esqueço de uma jovem que começou a frequentar a igreja, e ela vinha com a roupa que só Jesus. A gente, quando ela estava sentada aqui na frente, eu pregava olhando para cima. E essa jovem, ela falou, pastor, eu me senti amada nessa igreja. E por eu me sentir amada, eu cheguei em casa, e eu vi, um dia eu cheguei aqui na igreja, vi as jovens da igreja, tudo bem vestidas, e eu, pouco pano, eu falei, meu Deus, eu tenho que trocar de roupa. Cheguei em casa, não tinha roupa, tudo tinha pouco pano. E aí eu faltei aquele domingo, mas na segunda-feira eu comprei uma roupa decente para ir na igreja. A igreja tem que amar as pessoas. Nós não podemos julgar as pessoas. Nós temos que acolher. Essa aqui é a arca. Nós temos que trazer todo mundo para cá. E Jesus vai transformar a vida de um por um, vai transformar. E logo, logo nós seremos como a raridade, a imagem e semelhança de Jesus. Deus também, Ele espera muito mais do que uma mera aparência de obediência. Lá em Mateus, Tiago, capítulo 1, 22 e 25, às vezes nós passamos horas a fio sentados na igreja, ouvindo a palavra de Deus, dizemos sim a tudo que Deus manda e não fazemos, né? É uma aparência de obediência, e isso para Deus não serve. Olha só o que ele diz em Tiago 1, 22 a 25: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Meus queridos, Tiago fala do ouvinte negligente e do operoso praticante. Deus, Ele quer mudar a nossa história. Por que às vezes as coisas não dão certo na sua família?
Por que eu não consigo entender gente que ainda não ganhou a família toda para Jesus? Não consigo entender. Hoje eu estava lendo uma reportagem sobre uma jovem que se converteu à religião muçulmana. E essa jovem, criada numa família cristã, segundo ela não conseguia entender como as pessoas, ela lia na Bíblia uma coisa e via outra coisa dentro de casa. E ela começou a interessar pela religião muçulmana e falou: esse povo guarda desde o começo aquilo que eles estão pregando. Ela se converteu à religião muçulmana. E é triste vermos tantos filhos se convertendo às drogas, ao alcoolismo, porque os pais não praticam aquilo que está na palavra. Meus queridos, Deus é o contrário de nós isso. Nós temos que ser praticantes, não simplesmente ouvintes. Às vezes nós queremos dar desculpa para Deus, né? Nós queremos dar desculpa para não praticar a verdade. Nós inventamos desculpas, né? Não, eu não vou realmente praticar porque eu tenho algo a fazer. E a pessoa combate a prostituição. Não, eu não concordo com o adultério, mas está na revista pornográfica, está no site pornográfico, está no filme pornográfico. E aí? Nós temos que ser praticantes e não somente ouvintes. Temos que tirar essa capa de aparência de obediência. Marcos 7, de 5 a 13. Olha o que Jesus fala com relação aos fariseus. Porque tem muito crente que é fariseu, e aqui na Getsemane não tem isso. Amém? Amém. Glória a Deus. Marcos 7, de 5 a 13, Jesus diz: interpelaram-no os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus. Guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai e a tua mãe será punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazei muitas outras coisas semelhantes. Aqui ele está falando sobre jeitosamente. Tem crente que dá jeitinho, né? Ah, meu pastor, eu tenho um problema, eu minto. É pecado, mentira, né? E o pai da mentira é quem? O diabo. Tem gente que diz que eu tenho um problema. Pastor, eu tenho um problema com mulher. Não posso ver mulher. Pecado. Pastor, eu tenho um problema no meu namoro. Eu começo a namorar e eu... Já falei, menina não é maçaneta para você passar a mão nela toda não, rapaz. Namoro de crente é coisa séria. Namoro de crente é para casar. E para começar, você tem que começar a namorar quando você pode já comprar pelo menos as alianças e pensar no casamento. Tem gente que não pode dar, não tem como dar água nem para um pinto. Eu quero namorar. Vai levar para lanchar a menina e o carão, e aí, você paga? Não, rapaz. Vai gerar expectativa. Vai orar, vai estudar, até chegar a hora certa para você construir a sua casa. Meus queridos, nós não podemos dar jeitinho com as coisas de Deus. Não podemos dar um jeitinho, não, ó, pastor, eu estou assim 100%, mas eu queria dizer para você que com Deus não existe esse negócio de 99%. Com Deus ou é 100% ou é nada. O diabo é que aceita até 1%. O diabo, se você falar: diabo, eu estou com você 0,0001%, ele fala: tá bom, tá joia. Mas com Jesus ou é 100 ou é nada. Jesus não aceita mera obediência. Você vê a vida de Abraão.
Abraão, cada instrução de Deus, ele seguiu à risca. Deus falou: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Ele era velhinho, pegou a muleta dele e foi embora, obedeceu. Nasceu o filho da promessa, mais de 20 anos. Deus fala: sacrifica teu filho. Ele acordou no outro dia cedo, pegou o menino e foi. Por que ele se tornou pai de uma grande nação? Obediência. Noé, Deus falou: constrói uma arca, você e a sua família. Ele pegou um martelo e foi fazer. Meus queridos, Deus não faz desobediente prosperar. Eu tenho visto muitas pessoas serem curadas aqui na igreja, e as pessoas se esquecem de um princípio. Quando Jesus curava, o que Jesus dizia? Vais e não peques mais. A pessoa vem, Jesus cura, a pessoa vai lá fora e continua fazendo tudo de errado. E aí vem coisa pior depois. Porque depois que Jesus faz o milagre, se a pessoa começa a pisar na bola, aí o negócio pega. Por isso é que a palavra diz: vais e não peques mais. A obediência parcial para Deus é desobediência. Eu só queria, para a gente estar caminhando para o final da mensagem, lá em 1 Samuel, no capítulo 15, você vai ver a história de Saul. Olha só o que Deus disse para Saul. Saul é um exemplo de uma pessoa que soma a aparência de obediente com a parcialidade, e olha as consequências desastrosas na vida dele. Disse Samuel a Saul, capítulo 15 de 1 Samuel, a partir do verso 1. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo que tiver, nada lhes poupe, porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentas. A ordem de Deus foi específica. Era para sobrar alguém? Gente, às vezes eu li esse negócio, esses textos antigamente, falava: nossa, Deus era muito mal. Mas Deus deu tempo para esse povo se arrepender. Deus disse a Abraão que Deus daria 400 anos para esse povo se arrepender. Quando o povo, a família de Jacó foi para o Egito, começou a contar o tempo do arrependimento para esse povo. Foram mais de 400 anos. Esse povo não se arrependeu das obras. E agora Israel é juízo de Deus sobre esse povo. Como Babilônia foi juízo de Deus sobre a vida de Israel. E, meus queridos, Deus levanta pessoas para serem juízos de Deus nas nossas vidas. Quando nós não obedecemos, Deus vai levantar até a sua sogra, rapaz. Às vezes você pensa: minha sogra é o Deus que está usando ela para te castigar. Pensa nele. Quando Deus quer levantar, Ele levanta qualquer um. Porque Deus, Ele levanta pessoas, Ele levanta povos e reis. E aqui Deus levanta Israel como juízo contra Amaleque. E olha o que aconteceu no versículo 7 e 9. Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está de frente do Egito. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu ao fio de espada. E Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas, e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém a toda coisa vil e desprezível destruíram. Meus queridos, ele fez uma obediência parcial, destruiu o povo praticamente todo, mas ele pensou: gente, eu vou levar as ovelhas, vou levar tudo, vou fazer um holocausto, um sacrifício para Deus. Deus não pediu isso. O que Deus manda tem que ser cumprido. Arrisca. Não tente: mas eu podia fazer isso aqui para melhorar as coisas. Gente, Deus não pediu para a gente fazer nada para melhorar. Deus não pediu. O que Deus mandou, Ele tem que fazer do jeito que Ele mandou. Se Deus falou é aqui, é dessa forma, é dessa forma. Nós não negociamos com a verdade. Amém? A igreja evangélica não concorda com homossexualismo, com adultério, com prostituição. Nós não concordamos com isso, com mentira. Porque às vezes as pessoas falam o seguinte: pastor, eu sou contra o homossexualismo, mas é mentiroso. É a mesma coisa, meu irmão.
Pastor, eu não concordo com o adultério, mas é mentiroso, e aí? Meu irmão, nós temos que ser 100%. E às vezes nós só julgamos o pecado do outro, esquecemos o pecado que nós estamos cometendo. É muito fácil tirar pedra. O pecado que nós temos cometido, que nós temos que abandonar ele. Amém? Aí olha só o que Deus diz. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo, capítulo 15, versículo 10: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, portanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor. Meus queridos, alguns acham que basta obedecermos a muitos mandamentos do Senhor para agradá-lo, mas Deus não espera uma obediência parcial, e sim total. Tiago capítulo 2, para a gente caminhar para o encerramento. Tiago 2,10 diz: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Portanto, aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Você tem guardado os mandamentos do Senhor? Queria que você abaixasse a sua cabeça. Nós vamos orar. Queria que o irmão do teclado estivesse aqui agora. Meus queridos, Deus quer transformar a sua família. Talvez você está fazendo coisas e nada está dando certo. Deus não abençoa quem obedece parcialmente. Deus só pode honrar aqueles que o honram. Deus só pode abençoar aqueles que realmente o seguem com fidelidade. 1 João 5,3, João diz: porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. E Jesus faz a pergunta: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Ser cristão é muito mais do que frequentar uma igreja. Ser cristão é muito mais do que dar o dízimo. Ser cristão é viver de um modo que dignifica o sacrifício da cruz. Ser cristão é honrar a Jesus em tudo que nós fazemos. Ser cristão é dizer sim, Senhor, e obedecer. Ser cristão é negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz. Ser cristão é amar incondicionalmente. Ser cristão é perdoar, mesmo que você não ache que a pessoa mereça, mesmo que a pessoa não mereça. Ser cristão é ser louco para esse mundo. Ser cristão é andar pelo caminho estreito. A porta é estreita, mas o caminho é estreito. Ser cristão é cumprir o ide de Jesus na íntegra. Ele disse: ide, fazei discípulos e ensinai as pessoas a guardar. Meus queridos, nós não só ganhamos pessoas, mas nós ensinamos elas a obedecerem e a guardarem. A sua casa só vai mudar quando você levar Jesus a sério. A sua família, a sua vida financeira, tudo só vai mudar quando você levar Jesus a sério. Deus só fez prosperar as pessoas que levaram Ele a sério. E assim que Deus vai fazer na sua casa, na sua família. Ele quer fazer isso na sua vida. Mas Ele precisa de você uma resposta. Qual a resposta que você vai dar para Jesus? Você vai obedecer parcialmente? Eu quero dizer, se você quer obedecer parcialmente, não perca seu tempo com o cristianismo. Vai fazer outra coisa. Se você quer ser meio cristão, não perca seu tempo com igreja. Vai fazer outra coisa na sua vida. Ou você é 100% ou você não é. Jesus, Ele não morreu por metade da sua vida. Ele morreu pela totalidade da sua vida. Deus está chamando pessoas a um compromisso de santidade com Ele. Eu queria orar agora. A primeira oração que eu quero fazer é por você que nessa noite entendeu o ide de Jesus e você quer obedecê-lo. Eu queria te convidar nessa noite a levantar a sua mão. Você que nessa noite quer entregar a sua vida para Jesus. Talvez você não fez isso ainda, mas quer fazer nessa noite. Levante a sua mão para que eu possa orar por você.
Porque Jesus disse que nós temos que confessá-lo diante dos homens. Quem confessar diante dos homens, ele vai confessar diante. Deus te abençoe, minha jovem. Mas quem nessa noite quer entregar a vida a Jesus, levante sua mão. Não vamos insistir muito hoje. Alguém mais nessa noite, Deus te abençoe. Mas quem nessa noite quer entregar a vida a Jesus, levante sua mão bem alto para que eu possa ver. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Mas quem nessa noite, levante a sua mão. Deus te abençoe lá atrás. Vamos ficar de pé. Deus te abençoe. Vamos ficar de pé. Você que levantou a mão, que foram tantas pessoas, queria que os líderes de célula te trouxessem aqui à frente. Nós queremos orar por você. E você que quer reafirmar um compromisso com o Senhor, talvez você está afastado da igreja, dos caminhos do Senhor e quer voltar. Vem também, nós vamos orar por você nessa noite. Meus queridos, Deus, Ele quer mudar a história da sua vida. Ele quer mudar a história do nosso país. Eu fico olhando e vendo o nosso país. Deus quer mudar a história do nosso país. Mas Ele vai fazer isso através de uma igreja que obedece aos mandamentos de Jesus, de uma igreja que não negocia com o pecado, de cristãos que levam Jesus a sério. É através de você que leva Jesus a sério que Deus vai fazer a obra. E Ele quer transformar a sua casa, a sua família. Ele quer mudar a sua casa. Ele quer transformar a sua família. Mas você tem que ser o primeiro a decidir: eu vou obedecer. Pode vir, nós vamos orar pela sua vida, pela sua família. Vou chegar aqui na frente aqui. Pega o nome de todo mundo. A gente tem que cuidar dessas pessoas. Vamos orar. Estenda sua mão para cá. Vamos agradecer a Deus. Espírito Santo de Deus, nós queremos agradecer pelo teu agir no nosso meio. Espírito Santo, eu quero agradecer por cada vida que decidiu te obedecer e entregar a vida a Jesus. E ó Pai, nós queremos dizer que nós honraremos o sacrifício da cruz, que nós viveremos de um modo que dignifique aquilo que Jesus fez na cruz. Ó Pai, nós obedeceremos, mesmo que isso custe, ó Pai, amigos, mesmo que isso custe, ó Pai, bens, mas nós obedeceremos o Senhor. Por isso, Pai, o Senhor é o Senhor das nossas vidas. Aleluia! O Senhor é o dono. Nós queremos dizer que nós te chamamos de Senhor, porque nós nos submetemos ao seu senhorio. Nós nos submetemos ao teu id. E ó Pai, esta igreja, ela te reconhece como Senhor. E ó Pai, eu profetizo sobre esta igreja que ela vai continuar atraindo pessoas que estão desviadas, pessoas que a sociedade não reconhece e não ama, pessoas que estão nas drogas, na prostituição. Atrai essas pessoas para este lugar, porque nós queremos amar e cuidar delas, Pai. Por isso, traga elas, ó Pai, traga elas para esta casa, Pai, para que elas possam sentir o teu amor. Coloque o teu amor em nosso coração, Jesus, para que venhamos amar as pessoas como Cristo amou, para que venhamos ver a igreja de verdade, uma igreja que se preocupa com pessoas, que não se preocupa com templos, mas se preocupa com pessoas. Por isso, Pai, derrama sobre nós, Espírito Santo de Deus, o teu amor, o amor sacrificial por pessoas, meu Pai, porque nós queremos viver de um modo que dignifique o sacrifício da cruz. Ó Pai, eu abençoo cada líder de célula. Ó Pai, que eles sejam frutíferos, que eles produzam, que eles tenham muitas pessoas, que a célula se multiplique. E ó Pai, que a tua igreja alcance, ó Pai, o objetivo. Ó Pai, nós queremos, em 4 anos, termos 10 mil membros neste lugar. Ó Pai, nós queremos estar em cada cidade desse estado. Ó Pai, nós queremos levar o Evangelho até os confins da terra. Mas primeiramente nós queremos ganhar Jerusalém, que é o nosso bairro, a nossa casa e a nossa família. Porque nós queremos estabelecer o reino do Senhor neste lugar. Porque a glória e a honra é tua, Jesus. Amém. Glória a Deus. Abraça pelo menos 5 pessoas. Nós temos